As ruínas arqueológicas da Rifana. Classificado como monumento nacional em junho de 2013, o Ribate da Rifana, devido à incúria dos homens e, em particular, das entidades responsáveis pela cultura, encontra-se totalmente abandonado. Identificado em 2001, é uma estrutura única em Portugal e remete para o período decisivo do século XII em que Ibn Qazi e Dom Afonso Henriques forjaram uma aliança poderosa. O Ribate da Rifana constitui o mais impressionante e historicamente importante conjunto religioso islâmico no ocidente da Península Ibérica. Trata-se de um sítio quase mítico, mencionado por historiadores e geógrafos muçulmanos, ligado ao mestre Sufi, estadista e escritor Ibn Qazi. Entre os textos que o citam encontra-se o de Ibn al-Abar, 1199 a 1250, que no relato que faz da vida de Ibn al-Mundir, um dos mais diretos seguidores de Ibn Qazi, menciona que aquele se retirou para o mosteiro da Rifana situado na orla do mar Yakut, no século XIII, refere a região de Al-Riana que diz situar-se na costa, a norte do Cabo do Algarve, hoje de São Vicente. Na história moderna, Alexandre Herculano foi o primeiro a valorizar a figura de Ibn Qazi considerando-o aliado de Dom Afonso Henriques, que lhe terá oferecido um cavalo, uma lança e um escudo, reconhecendo-o por isso como seu par. Ao longo dos anos, vários investigadores tentaram localizar o Ribate no interior do castelo de Algesur e na fortaleza hoje chamada da Rifana, edificada em 1635 a norte da Praia do Forte. Todavia, apesar de referências que desde o século XIX indicam a existência de ruínas na chamada Ponta da Atalaia, o Ribate da Rifana foi identificado, apenas em 2001, pelos autores, em península incluída na zona outrora chamada Rifana. Dali é visível, em dias de céu limpo, o Cabo de São Vicente tal como, no sentido oposto, se pode observar largo trecho de costa que atinge o Cabo Sardão, no Alentejo. O topônimo actual deriva do fato de um minarete existente junto do Muro de Orações, situado na extremidade daquele local, ter sido transformado em atalaia no século XIV, subsistindo até o século XVIII. Várias campanhas arqueológicas ocorridas desde a sua identificação conduziram à descoberta de edificações, erguidas em pedra e taipa, entre as quais 9 mesquitas, todas com o respectivo mihrab orientado para Meca, tal como restos de minarete, muro de orações, vasta necrópole e outras instalações que permitiram reconhecer o local como o famoso Ribate da Rifana, fundado pelo mestre Sufi Ibn Qazi. Este terá iniciado o seu movimento político-religioso e criado o Ribate da Rifana em data próxima a 1130, junto de importante alcaria ou mesmo de lugar santo, tendo em vista tanto a propagação dos princípios sufis como da sua própria mensagem espiritual, que conduziria à fundação de um Estado teocrático. A localização do Ribate da Rifana corresponde a uma estratégia religiosa e político-militar de ocupação de uma zona de fronteira tanto entre muçulmanos e cristãos como intermédia do mundo material com o espiritual, significativamente no encontro da terra com o mar. No fim do mundo de então, o chão sagrado do Ribate situava-se afastado dos principais centros de poder almorávido e almohada, sediados em Silvesi, ou Faro, contra os quais Ibn Qazi combateu no contexto da Guerra Santa, de Jihad. A importância histórica do sítio advém não só do facto de ser o único Ribate por ora conhecido no atual território português e do qual se sabe o nome do fundador e a data de construção e de abandono, como do protagonismo histórico do que representa. De facto, apenas é conhecido na Península Ibérica outro Ribate, o de Guardamar na costa levantina, mais antigo em cerca de uma centúria. Contrariamente ao que acontece com aquele último, não só conhecemos o nome como parte da vida e obra do fundador do Ribate da Rifana, sendo possível deduzir os firmes propósitos da sua fundação, em termos estratégicos e ideológicos ou as causas do seu abandono e destruição, através de fatos bem balizados, de teor histórico e cronológico, cruzando-se a informação escrita com a arqueológica. Os testemunhos arqueológicos indicam que o Ribate da Rifana era protegido por um longo muro, de que foram escavados 2 sectores, individualizando-o, claramente, e a península onde foi instalado, do território adjacente. Aquele complexo organizava-se, segundo os dados disponíveis, em 4 núcleos de edificações, que mostram planeamento e hierarquização. Assim, identificou-se a zona por onde se fazia o ingresso no Ribate, mais próximo do mundo profano, possuindo um grande pátio, muito possivelmente uma escola corânica, madrasa, 3 mesquitas e outras edificações anexas no lado sudeste, onde se faria a iniciação na doutrina sufi da comunidade. A nascente das estruturas mencionadas, reconheceu-se uma necrópole,
de que foram postas à vista 65 sepulturas, 7 das quais integralmente investigadas. Estas possuem planta retangular, mas de diferentes dimensões e constituição, encontrando-se algumas adoçadas às quiblas, a parede onde se abre o nicho sagrado ou mirabe, das mesquitas referidas. As sepulturas eram assinaladas por túmulos muito baixos, de terra e limitados por muretes de pedras, tal como por pequenas estelas anepígrafas, salvo 2 exemplares que oferecem longos textos. Estes encontravam-se ainda erguidos in situ. Identificou-se também uma edificação na zona norte da necrópole, provida de bancada, depósito para água e tina, escavada no solo, apresentando o chão e as paredes bem revestidos com massa. O espaço terá servido para lavar e preparar os mortos para a inumação. Para o ocidente, em zona onde a península da Atalaia é estreita, descobriu-se um complexo de construções, formado por 4 mesquitas, uma das quais com grandes dimensões, e um grupo de vivendas. O conjunto permitia controlar a passagem para o espaço interior do ribat, também defendido pelas altas falésias envolventes, sugerindo que seria o ponto com maior atividade. Na restante área, identificamos, no lado sul, uma mesquita com anexos num relevo sobranceiro ao maré, por certo, ocupada por uma personagem destacada, assim como um conjunto de edificações na extremidade da ponta da Atalaia. Essa zona debruçada sobre o oceano correspondeu ao lugar mais sagrado do ribat, ali se tendo descoberto os restos de um muro de orações constituindo, muito provavelmente, a primeira construção daquele espaço. A pequena mesquita nas imediações pode ter sido utilizada pelo mestre, dada a importância simbólica do sítio que ocupa, como pelo facto de junto se encontrar um minarete, de onde os fiéis eram chamados 5 vezes ao dia para fazerem as suas orações. Deveria igualmente funcionar como torre de vigia da costa, função que manteve, mais tarde, com a ocupação cristã. Conforme sempre acontece em zonas de habitat, também o espólio exumado no ribat da Rifana traduz aspectos da vivência dos seus ocupantes, comunitária e particular. Os monges guerreiros ascetas, os murabitum, ali congregados em torno do líder espiritual e político. Predomina o acervo cerâmico relacionado com as atividades cotidianas como a confecção de alimentos, vasilhas de armazenamento, contentores de fogo, assim como outros recipientes. A singeleza formal e decorativa responde aos ideais do sufismo, sendo raras as peças esmaltadas ou vidradas e coexistindo numerosos exemplares montados a torno lento. Estes materiais refletem a prática contra o que o mestre chamou de egoísmo do estômago, ou seja, o apelo à frugalidade alimentar, aos jejuns rituais e à ascese. Além dos recipientes mencionados, não identificamos peças específicas do ritual religioso, como pias de abluções, embora outras vasilhas pudessem ter sido utilizadas com aquelas funções. Conforme verificamos em relação a um alguidar e uma panela, encontrados esmagados junto do acesso a uma das mesquitas. As cerâmicas oferecem uma cronologia centrada em meados do século XII, concordando com a datação do local, assim como com o seu período de maior atividade. Outros artefatos ajudam a reconstituição do que seria a vida cotidiana no ribat, onde além de se prepararem as refeições, nas quais o pão teria papel central na dieta alimentar, também se manufaturavam tecidos ou consertavam armas de ferro, cotas de malha, de bronze, pequenos rolos de chumbo, lucernas incluídas nas paredes de mesquitas e pequenas placas de pedra com inscrições de caráter religioso refletem as atividades decorrentes das principais funções de um ribat. É possível que os murabitum fossem acompanhados por mulheres, talvez em parte encarregadas da alimentação e da tecelagem, embora pudessem também combater, conforme a tradição sobretudo difundida em tempos almorávidas, com antecedentes peninsulares. Os vestígios de alimentos recuperados apresentam larga predominância de moluscos marinhos, a par de algumas peças osteológicas de mamíferos e de aves, onde se incluem raras espécies cinegéticas, designadamente de veado. Na caça e talvez na guerra, os murabitum terão sido auxiliados por cães, cuja existência se encontra patente, nos restos faunísticos, através das marcas dos seus dentes. Os testemunhos mencionados revelam uma economia de subsistência, pouco diversificada, certamente complementada por vegetais e, sobretudo, pã, resultante da exploração agrícola dos terrenos vizinhos, onde correm linhos de água, talvez da responsabilidade de parte da comunidade instalada no ribat. A partir das sepulturas escavadas integralmente do que se conhece para o mundo islâmico peninsular,
Sabemos que os cadáveres, depois de lavados e envoltos em mortalhas, eram depositados na fossa funerária e orientados na direção de Meca. A fossa funerária possuía dimensões estritamente necessárias à colocação do corpo. O estudo antropobiológico, da responsabilidade de Natalia Antunes Ferreira, dos restos de 7 indivíduos, permitiu considerar que 5 eram adultos, do sexo masculino, 1 era uma criança, com aproximadamente 12 anos, cujo gênero não foi possível determinar, e o outro corresponde a uma mulher jovem. Em nenhum dos testemunhos osteológicos foram detectados sinais evidentes de violência física, capazes de provocarem a morte, traumas ósseos severos ou infecções que a causassem. A análise daquele espólio confirma a dieta alimentar pobre em vitaminas e ferro, facto que os restos alimentares amontoados no ribate confirmam, tendo em atenção a pouca carne e peixe ali consumidos e o enorme peso de moluscos marinhos estuarinos. Das estelas associadas às sepulturas, encontradas in situ, facto raro na arqueologia islâmica do Al-Andalus, 2 ofereciam epígrafes. Uma delas continha texto em árabe cúfico, organizado em 8 linhas que informam tratar-se da sepultura de Ibrahim ben Abd al-Malik, falecido em 1069. A outra, também, em escrita cúfica simples, indica que ali foi sepultado um filho de Ibrahim ben Sulaiman ben Ayyan, falecido em 1148. Ibn Kazi e a comunidade por ele criada situam-se no cerne do choque ideológico entre os sufis, almorávidas e almohadas e menos no cenário de confronto entre cristãos e muçulmanos então em curso. A Djihad pregada pelo mestre da Rifana tinha como objetivo todos os inimigos da fé islâmica, cristãos, moçárabes, judeus e, principalmente, muçulmanos considerados hereges. A sua formação e origem social, sendo natural da Cora de Silves e descendente de uma antiga família cristã, Rumi, constituem uma herança cultural de um mundo que não deixou de o influenciar. Depois de ter sido chamado Imã, chefe religioso e político, e Mahdi, guia espiritual ou Messias, Ibn Kazi foi cobardemente assassinado em Silves, a mando dos sequazes dos almohadas e as mãos de um discípulo próximo, Ibn al-Mundir, em 1151. Tal teve como causa o pacto de não agressão que terá assinado com Dom Afonso Henriques, prevendo-se, assim, no atual território português, a existência de 2 estados independentes, um a norte, cristão, e outro a sul, muçulmano. 40 anos depois, quando o cruzado Roger de Oudem Ali passou a caminho da Terra Santa, o ribate encontrava-se reconhecível, mas em ruínas. O ribate da Rifana foi, então, abandonado, talvez amaldiçoado, sendo perseguidos os seus correligionários e censurada a obra daquele mestre. Para além dos testemunhos literários e arqueológicos, a tradição popular conserva, próximo daquela península, o topônimo de Fonte Santa e ecoa ainda, vagamente, na memória coletiva, que a povoação de Algesur foi fundada por um príncipe poeta da Rifana, não sendo este senão Ibn Kazi. Tal foi a repercussão que provocou a sua presença na região há mais de 8 séculos e meio. Embora tenha sido classificado como monumento nacional em junho de 2013, o ribate da Rifana, devido à incúria dos homens e, em particular, das entidades responsáveis pela cultura, encontra-se totalmente abandonado.